Vamos para a nossa aula de aconselhamento bíblico, esta aula importante aí para o nosso conhecimento. A primeira coisa é falar sobre os alvos do aconselhamento bíblico. O primeiro alvo, o propósito desse curso, é demonstrar que o aconselhamento bíblico é uma obrigação de todo crente maduro. Por que é importante já esclarecer isso? Porque o que se espera normalmente nas igrejas é que o pastor faça o aconselhamento e não os membros da igreja. Mas antes de continuar falando sobre o alvo, eu não me apresentei, embora eu creio que a maioria, os alunos sabem, né? Mas talvez você que vai assistir depois desse vídeo não me conheça. Eu sou o reverendo Márcio William Chaveiro. Eu não sou chaveiro, eu sou pastor, é meu sobrenome. E eu sou professor de aconselhamento bíblico e também o idealizador do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Então, é um prazer poder compartilhar com você um pouco de conhecimento que eu tenho adquirido nesta área. Já sou pastor aí há mais de 18 anos e tenho tido experiências nesta área de aconselhamento bíblico, além de estudar sobre o assunto. Não sou um especialista em aconselhamento bíblico, a minha área é mais de hermenêutica, de interpretação, exegese, porém, a base do aconselhamento é a Bíblia. Então, na verdade, eu tenho treinamento, sim, que é a interpretação do texto e a aplicação dele na teologia pastoral. E a própria experiência no dia a dia da igreja. Eu que já fui pastor em Mato Grosso, em Goiás, agora estou em Limeira, São Paulo. E, então, isso tudo nos ajuda a compreender um pouco mais. Mas tenho buscado também entender, através de livros de especialistas, sobre esse assunto, para que você possa ser mais bem instruído acerca desse tema. Então, eu decidi dar esse curso mais focado a ensinar a igreja a importância dela se envolver no aconselhamento bíblico. Porque você não encontra muitos livros. Aliás, vou ser bem sincero, nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum livro específico sobre o papel do crente no aconselhamento bíblico. Eu encontrei livros que falam em uma parte ou outra, dentro do conteúdo, mas coisas muito curtas sobre isso. Mas especificamente um livro sobre esse aspecto eu não encontrei. Não estou dizendo que não tenha, mas eu estou dizendo que eu não encontrei, conversei com colegas também e eles não conhecem. Então, é um curso muito importante, porque vai tratar de uma área pouco abordada, que é mostrar que, biblicamente, não é apenas o pastor da igreja que tem a obrigação de aconselhar. Ele tem esta função, ele é treinado teologicamente para isso, mas é a igreja, os membros maduros da igreja devem se envolver nesse processo. Outro alvo também desse curso é apresentar as qualificações bíblicas do conselheiro. Isso significa que não é todo crente que pode aconselhar. Existem qualificações bíblicas que mostram aqueles que devem e os que não devem aconselhar. Imagine um crente fofoqueiro, um crente insensato e tolo, aconselhando e sabendo de coisas pessoais de outro membro. Isso vai virar uma fofoca na igreja e vai causar sérios prejuízos. Então, não é qualquer pessoa que pode exercer esse papel de conselheiro. Apresentar também situações práticas que envolvem a ação do conselheiro leigo. Embora esse curso sirva para pastores, para irmãos que já exercem o ministério, e tem milhares de livros de aconselhamento para pastores, eu quero treinar pessoas que não são pastores também, que são leigos, que podem ajudar os seus pastores no aconselhamento. Então, eu vou apresentar situações práticas durante o curso,
biblicamente, histórias, narrativas bíblicas e outras situações que eu já vivi, sem citar nomes, obviamente, para poder ilustrar, mostrar na prática algumas coisas. Também nesse curso serão apresentadas ferramentas bíblicas para a prática do aconselhamento. Quais os instrumentos que nós encontramos para o aconselhamento bíblico. E, por último, mostrar a importância do aconselhamento bíblico para o crescimento da igreja. A igreja, ao crescer numericamente, ela tem outro desafio, que é manter esse número na igreja, manter as pessoas saudáveis na igreja, mantê-las crescendo com maturidade cristã. Isso é importante e o aconselhamento é um dos instrumentos para esse propósito aí. Então, são esses os principais alvos do nosso curso. E outros são subtemas desses temas principais, desses aspectos principais aí. Vamos lá. Primeira coisa, o que é o aconselhamento bíblico? O texto moto para o nosso curso é exatamente esse aí o apóstolo Paulo fala em Colossenses, onde ele fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Até aqui. O apóstolo Paulo ele coloca que em nós deve habitar ricamente a palavra de Cristo. E ao habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, Paulo diz que um dos resultados disso é que nós nos aconselhemos mutuamente. E ele não está falando aqui para pastores, ele está falando para a igreja, para os membros. Mais à frente, em outra aula, eu vou trabalhar esse texto e outros textos também, para que a gente possa entender melhor esses aspectos aí. Então, aqui já de imediato, nós já vemos que a Escritura, ela nos exorta, como crentes, a aconselhar, mas há um critério aí, que é estar cheio, habitado ricamente pela palavra de Cristo. Mas a pergunta é, né, o que é o aconselhamento bíblico? Antes de falar o que é aconselhamento bíblico, eu preciso dizer o que não é aconselhamento bíblico. É aquilo que na verdade, às vezes é entendido como sendo aconselhamento bíblico e não é. Aconselhamento bíblico não é terapia psicológica. Não confunda aconselhamento bíblico com terapias de psicólogos. Os pressupostos da psicologia, eles são completamente diferentes dos pressupostos apresentados pela Escritura. Então, o que nós devemos entender é que, se a base ou as primícias são diferentes, são antagônicas, os resultados e os métodos também serão diferentes. A base da psicologia, ela é humanista, é ateísta. Qual é o principal pensador que influencia uma das linhas da psicologia? É Freud. E Freud era um ateu, ele era um humanista, ele não cria na existência de Deus, ele não cria nem sequer na alma, na existência da alma. Tudo se resume à matéria, tudo se resume a esta realidade. Então, como que nós podemos utilizar pressupostos como estes para interpretar o homem, que é muito mais complexo do que a psicologia ou a ciência pode enxergar? A psicologia ou a ciência só enxerga até o cérebro, só consegue observar comportamentos, só consegue observar o externo. Eles não sabem e não entendem que existe algo muito além de cérebro, muito além de neurônios, muito além de hormônios, muito além de comportamentos, que é a alma. A alma, o corpo, na verdade, expressa o que nós somos, e o que nós somos é a nossa alma, o nosso ser.
Se não fosse a nossa alma, seríamos apenas corpos, nada além disso. Isso que é a morte, é a separação temporária da alma do corpo. Então, quando nós olhamos para as terapias e para todo esse processo da psicologia, da psiquiatria, mais da psicologia nesse sentido, que tem os pressupostos contrários à palavra de Deus, para o cristão elas não vão resolver nada. Por quê? Porque não vai trabalhar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é determinante. Eu não falo da psiquiatria, porque é possível que uma pessoa, um crente, tenha deficiência de vitaminas no cérebro, tenha alguma necessidade de medicação. Aí realmente é uma área de competência do psiquiatra e não do conselheiro bíblico. Mas eu estou falando na questão de terapia ou de interpretação de comportamentos, da realidade, dos fracassos, das dificuldades da vida. Isso, na realidade, somente a Escritura pode nos fornecer. As terapias não servem para isso. O conselheiro cristão, bíblico, ele trabalha com pressupostos fundamentados nas Escrituras. Nós podemos dizer que o conselheiro ele aborda a realidade sempre com a cosmovisão bíblica, sempre com o entendimento de que é a Escritura que vai fornecer a ele as ferramentas necessárias para compreender as questões da vida. O conselheiro bíblico, ele vai sempre trabalhar sobre o pressuposto de que o alvo em ajudar alguém que está passando por dificuldades é levá-la a Cristo, levá-la, conduzi-la ao Senhor Jesus, tornar o seu caráter semelhante ao do Senhor Jesus. Então, o aconselhamento bíblico não pode ser confundido com terapias pastorais ou psicólogos cristãos. Isso não tem nada a ver com isso, embora possa utilizar um aspecto ou outro do método de abordagem, alguma estratégia de despertar a pessoa. Exemplo, quando eu vou aconselhar alguém, eu utilizo de anotar o que a pessoa ouço o que ela tem a dizer antes de falar qualquer coisa. Eu ouço para tentar entender e perceber alguma coisa que ali possa estar conectando, trazendo os problemas reais dela. Eu vou anotando isso, para que quando eu for falar, eu tenha uma linha de pensamento, eu possa abordar os pontos principais e tentar organizar os pensamentos que ela expôs desordenados para mim, porque as emoções criam essa desordem na fala. A pessoa está ansiosa, está angustiada, e ela começa uma história, depois não termina, não faz transição, e eu preciso ouvir e organizar isso para mostrar a ela a linha de pensamento e tentar mostrar os caminhos que ela deve seguir biblicamente. Isso é um método semelhante, em algum sentido, ao que os psicólogos fazem lá no divã, ouvindo. Eu nunca fiz terapia, mas eu sei pelos filmes, pelo estudar, que é nesse caminho. Utiliza-se desse método aí também. Então, não quero dizer que não tenha momentos de verdade na psicologia, mas como que a gente sabe quando tem momentos de verdade em alguma ciência humana? É através da Escritura. É a Escritura que determina o que é verdadeiro na psicologia e o que é falso. Não é a psicologia que determina o que é verdadeiro e falso na Escritura. Essa é a grande diferença. As pessoas, às vezes, cristãos, começam a estudar psicologia, se encantam tanto porque elas não têm uma boa formação teológica, e aí elas começam a querer olhar para a Escritura usando a psicologia como instrumento de interpretação. Eu conheço, tem um livro, chama Eclipse da Alma, foi escrita por psicólogos cristãos e psiquiatras, inclusive pastores psiquiatras. E eu fiz uma resenha desse livro quando eu fiz um curso,
E eu fiz a crítica, porque eles pegam narrativas bíblicas e eles tentam fazer um diagnóstico dos personagens bíblicos com as ferramentas da psiquiatria. É um absurdo, né? Isso aí. Então, interpretar, embora eu possa ver traços ali que a psiquiatria já entendeu como sendo certos, mas existem esferas ali e eu não posso utilizar as ferramentas da psiquiatria para interpretar comportamentos de personagens históricos da Bíblia. Eu preciso, a própria Bíblia faz essa interpretação. A própria Bíblia apresenta para mim as diretrizes sobre isso. Um exemplo nesse livro é que ele fala que quando Saul estava sendo perturbado por espíritos malignos, né, e Davi tocava harpa e aí ele sentia-se aliviado e tal, aquilo na verdade não eram espíritos malignos, aquilo era a crença que ele tinha da época antiga e que havia esses espíritos perturbadores e tal. Então, veja como que que isso fez? Fez com que a narrativa bíblica fosse entendida à luz de influências mitológicas da época. E isso porque aqueles autores ali têm pressupostos errados e utilizam esses pressupostos para interpretar a Escritura, e não a Escritura interpretar os seus pressupostos. Então, para que você entenda o quão importante é a base teológica, bíblica, exegética, para que o conselheiro seja bem-sucedido. Ele tem que ter a Escritura como sua única regra de fé e prática. Ele deve compreender que, sem a Escritura, ele não pode jamais dar bons conselhos para as pessoas. Poderíamos dizer que um conselheiro cristão aborda os pensamentos, as crenças, os desejos, os sentimentos, as decisões e ações de uma pessoa à luz da vontade revelada de Deus quanto ao modo como as pessoas devem funcionar. Podemos, então, dizer, como a citação diz, que o conselheiro cristão bíblico é aquele que vai abordar os desejos, sentimentos, aflições, perdas, lutas do aconselhado à luz da palavra de Deus. É isso que vai reger o conselheiro cristão. O conselheiro cristão ou bíblico, eu prefiro o conselheiro bíblico do que cristão, e lá em outra aula eu vou explicar qual o nome mais adequado, que seria aconselhamento cristão ou aconselhamento bíblico, e eu vou dar depois, em outra aula, a justificativa para essa questão. Como eu já disse um pouco aí, nós temos o alvo do conselheiro, que é levar a pessoa a Cristo. Isso ocorre porque Romanos 8, verso 28 e 29, Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, no verso 29, Paulo diz qual é esse propósito. Esse propósito é nos tornar semelhantes a Jesus. Sendo assim, meus irmãos, quando nós vamos aconselhar alguém da igreja, que pressupomos que é um cristão verdadeiro, nós temos que ter em mente que as coisas que estão acontecendo na vida dele, elas servem para educá-lo para ser igual a Cristo. É para formar, restaurar a imagem de Deus nele. É para transformá-lo à imagem de Cristo, dia a dia. Logo, as aflições, as perdas e as frustrações, vitórias e desânimos e angústias desse crente devem ser levados a ele para que ele possa compreender que estas coisas todas fazem parte da escola do Espírito Santo para promover na vida dele um crescimento espiritual. Não é para que ele seja bem-sucedido simplesmente na vida, para que ele possa ter vitórias na vida, para que ele seja
um homem, uma mulher de sucesso, ou coisas desse tipo. O alvo principal é Cristo. Deus não está preocupado, primariamente, com a nossa felicidade transitória. Deus está preocupado em nos tornar eternamente iguais a Cristo. Esse é o propósito de Deus. Ainda que para isso ele nos permita passar por aflições, ainda que para que isso ocorra, ele nos permita perder pessoas, perder emprego, a ter doenças. Todas estas coisas fazem parte da escola do Espírito Santo. É nos montes e nos vales, mas com a certeza de que ele está nos guiando, está nos conduzindo. E o crente precisa compreender isso. O conselheiro, ao aconselhar alguém, precisa apresentar isso para que a pessoa possa entender. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esta passagem de Romanos 8, verso 28 a 29, ele diz: a vida é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidade e perdas. Todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Com isso, ele diz, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ao contrário, afirma que mesmo que estas coisas sejam más, Deus a transformará em bênção, como José, em Gênesis 50, verso 20, interpretou que o que os irmãos dele havia feito era ruim, eles fizeram mal, mas Deus transformou isso em bênção, preservando muita gente para que daquela descendência de Jacó viesse posteriormente o Messias, que é Cristo. Mas continuando aqui o comentário de Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, de Romanos 8, 28 e 29, ele diz: Paulo também não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, como se a vida fosse um grande jogo de quebra-cabeça e as peças fossem sendo encaixadas por nossa iniciativa ou pela coincidência. A verdade é que Deus tece nossa vida como um mosaico. Ele escreve o poema da nossa vida, capítulo por capítulo, esculpindo em nós o caráter de Cristo. Muito feliz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nesse comentário, em mostrar que Deus está tecendo a nossa vida como um mosaico, ele está bordando a nossa vida, ele está formando, é o tapeceiro, como aquela música cantada por Estênio Márcios. Linda música, vocês devem ouvir essa música, se não ouviram ainda. O Tapeceiro. Às vezes eu não entendo como o tapeceiro está agindo, porque ele está permitindo certas coisas da minha vida, porque estas aflições, porque aquela pessoa que tanto me faz mal continua fazendo mal contra mim, nada acontece a ela, parece que ela vive muito bem e não há nada que refreie ela de fazer o mal contra mim. Há ciladas e ciladas sendo feitas contra mim. Nós podemos, às vezes, nos sentir exatamente como os salmistas sentiam diante das dificuldades que eles passavam, em que eles olhavam ao seu redor e eles não viam ali de imediato uma resposta de Deus para os seus problemas. Mas nós sabemos que todos eles receberam do Senhor o consolo e cresceram através disso, ao ponto que o salmista do Salmo 119 diz que foi bom ter passado por aflições, porque ele aprendeu a guardar os mandamentos do Senhor. Ou quando olhamos Paulo em Filipenses capítulo 4, no verso 10 ao 13, ele diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, ele aprendeu a passar por humilhações, aprendeu a ser honrado, ele aprendeu com a pobreza, quando ele esteve pobre, e também com a abundância. E aí ele vai colocando essas situações adversas da vida para mostrar que ele aprendeu o contentamento. Agora, ele aprendeu o contentamento, ele diz no verso 3, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem o levou a aprender através das experiências da vida foi Cristo Jesus. Não era o próprio Paulo com a sua capacidade,
Não foi algum método que alguém apresentou a ele para que ele pudesse interpretar as suas lutas, dificuldades. E Paulo, mas foi Cristo Jesus. E Paulo diz também que não é apenas na aflição que nós podemos aprender. Também nós devemos aprender quando tem abundância. Não é só quando somos humilhados que devemos aprender, mas também quando nós somos honrados. Por quê? Porque quando nós estamos em situação boa financeiramente, ou quando nós somos honrados demais pelas pessoas, nós podemos esquecer de Deus. Nós podemos nos apaixonar pela honraria, nos apaixonar pela abundância e não desejar o Senhor e a eternidade com Ele. E Deus não quer que nós nos apaixonemos por esse século. Ele não quer que nós achemos que a vida aqui a vida eterna é aqui, na verdade. Não. Ele quer que nós tenhamos sempre esse pensamento no nosso coração, na nossa mente, que o eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer pessoas ricas, mas é nos tornar santos. O propósito eterno de Deus é nos tornar iguais a Cristo. E, para isso, ele utiliza meios diferentes, de um para o outro, para abordar aspectos diferentes da nossa própria personalidade, que cada um de nós tem diferente do outro. Cada um de nós tem forças e fraquezas diferentes. E ele trabalha com situações diferentes para atacar, para aperfeiçoar pontos diferentes da nossa personalidade. É isso que o conselheiro bíblico deve ter em mente. É levar a Cristo aqueles que estão sendo ajudados. Mas se ele não for crente, pastor, o que eu faço? Se você vai aconselhar um não crente, a primeira coisa que você faz é evangelizá-lo. Ele precisa resolver o maior problema da vida dele. E o maior problema da vida dele não é o casamento, não é a sogra, não é o marido, a esposa, os filhos, o trabalho. O maior problema, ou a doença, ou a perda, ou o luto, o maior problema que ele tem para resolver é a sua inimizade com Deus. É a sua vida longe de Deus. E ele precisa ser reconciliado com Deus através de Cristo. Ele precisa ser levado ao arrependimento. A primeira coisa que você tem que fazer é evangelizar o ímpio que busca em você aconselhamento no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar. Aqui eu coloquei apenas para ilustrar o que eu já expliquei, que é a questão do propósito de Deus, com base em Romanos 8, 28 e 29, que era progressivamente, termo este que eu amo muito, quem me conhece sabe disso, progressivamente nos tornar iguais a Cristo. Esse é o propósito de todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Aqui eu fiz apenas um quadro apresentando os pressupostos diferentes entre psicologia e aconselhamento bíblico. O pressuposto do aconselhamento bíblico posso estar errado, a pessoa sempre vai ser levada a isso, a pensar que ela pode estar errada e ela precisa de sabedoria. O conselheiro bíblico, ele sempre vai partir da ideia de que ele precisa de sabedoria de Deus. Ele sabe da sua incapacidade de compreender e perceber tudo que está envolvido naquele aconselhamento. E ele busca no Senhor a direção. Ele, como Tiago diz, ele pede a Deus sabedoria e crê que Deus vai dar sabedoria a ele para perceber e para orientar aquele irmão ou irmã que está passando por dificuldade. Já o psicólogo, ele vai arrogantemente pensar que os métodos da psicologia são absolutos e certos,
Tanto é que você pode ver que, não estou dizendo que todos os psicólogos, mas a maioria, pelo menos que eu já conheci, eles estudam alguns métodos lá que deu certo em tantas pessoas, e aí eles acham que aquele método ele é ele é suficiente e absoluto para determinar quem você é. Aí você diz, não, mas eu não sou dessa maneira. Não, você é. Mas eu não sou, eu penso assim, assim, não. Você é que você não percebeu ainda. Mas por que está dizendo isso? Porque o método para ele, que a psicologia utiliza, é como se fosse inspirado. E aí você fica ali quase convencido que você é aquilo que realmente que ele está dizendo que você é, porque o método é infalível. O pressuposto do conselheiro bíblico é que apenas a escritura é infalível e autoritativa, ou seja, ele crê que a Bíblia é infalível, ela não tem falha no que ela ensina, absoluta, e ela é autoridade sobre a nossa vida, porque ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela deve ser observada e obedecida. Mas o psicólogo, ele tem os métodos como sendo infalíveis, como eu já expliquei, e o resultado é infalível acerca daquele método. Não estou dizendo que todos agem desta forma, volto a dizer, mas estou dizendo o que prevalece na maioria, notoriamente, é esse pensamento. Uma outra coisa importante é que nós temos que parar com esta ideia de pensarmos que existe neutralidade no profissional, no cientista, no psicólogo, no psiquiatra, ou no pastor, ou no conselheiro bíblico. Não há neutralidade. Todos nós partimos com crenças já pré-fixadas no nosso coração, na nossa mente, para abordar qualquer coisa. Todos nós partimos com pressupostos já formados. No caso do psicólogo, ele vai partir com o pressuposto da psicologia, daquilo que ele estudou, daquilo que ele acredita que é verdade a partir do curso que ele fez. E vai carregar também as suas percepções, os seus pressupostos formados a partir dele mesmo, da sua personalidade, por mais que ele tente ficar neutro. O conselheiro bíblico, vou trazer aqui para o pastor, ele também vai partir com pressupostos, mas ele deve partir com o pressuposto da Bíblia. Ele vai partir com qual pressuposto? De que a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, educação, e ensino, repreensão e correção e educação na justiça. Ele entende que a Escritura, o Evangelho é suficiente. Isso é um pressuposto. Mas só que o pressuposto dele é formado pela própria Escritura. O pressuposto do psicólogo não cristão, não bíblico, é a psicologia, é Freud, principalmente. É o humanismo, é a ciência, é o seu próprio coração e a sua própria capacidade de perceber e o seu profissionalismo. O pressuposto do conselheiro bíblico é que ele nada pode fazer sem o seu Senhor e que ele precisa da Escritura para que ela, usada pelo Espírito Santo, possa penetrar no coração daquele que ouve o aconselhamento. Eu vou parar por aqui, por enquanto, mas a pergunta, né, fica aí, o que é o aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico, ele aliás, desculpem, na verdade, isso aí é a discussão se podemos chamar de aconselhamento bíblico ou cristão. Isso aí eu vou deixar para a próxima aula. Não vou entrar, vou deixar para a próxima aula. Mas o aconselhamento bíblico, ele é essa abordagem dos problemas da vida a partir da Escritura, entendendo que a Escritura é suficiente para tratar e direcionar qualquer área da nossa vida. O aconselhamento bíblico, como o próprio nome diz, ele é exclusivamente bíblico. E
utiliza, sim, pode-se utilizar métodos usados em outros sistemas, desde que eles sejam verdadeiros à luz da Bíblia. Ou seja, toda a construção de abordagem, de pensamento, de cosmovisão do conselheiro é a Escritura, e não a experiência humana, não a ciência humana, mas a própria palavra de Deus. Então, eu quero, caminhando aqui já para encerrar esta primeira aula aula introdutória de aconselhamento bíblico, mostrando a você os alvos desse curso, mostrando a você a importância do aconselhamento dentro da igreja. Outros assuntos serão tratados, por exemplo, o que é essencialmente o aconselhamento bíblico. Eu vou provar que ele é exortativo. E vou mostrar biblicamente, provar para você em uma aula aí. Nós teremos aí, talvez a próxima dê para a gente já chegar nesse assunto. Eu creio que, pelo meu material aqui, na próxima aula a gente vai abordar alguns textos mostrando isso aí para você.